E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora pra mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar aí de um assunto importantíssimo, que é a questão dos juros e o rumo que o mundo está caminhando e, claro, como isso pode afetar aí a sua vida, os seus investimentos. Vamos dar um giro na macroeconomia, vamos falar de inversão da curva de juros, agora da massa da curva de juros e o que essas inversões de curva de juros estão nos apontando. Tem alguns indicadores importantíssimos que eu vou trazer para vocês, principalmente na segunda parte do vídeo, por isso que eu te convido a assistir até o final. E bora, sem mais delongas, começar essa atualização aqui para vocês, beleza? Já vai deixando seu like e simbora. Porque essa semana o bicho vai pegar, pessoal. Amanhã, quarta-feira, vai sair a atualização do aumento da curva da taxa de juros americana. O mercado está esperando uma elevação aí de 0,75 pontos. A gente pode ver então mais aperto monetário. É claro que amanhã vai sair vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, porque esse movimento que o Fed vai fazer vai ser muito importante para decidir aí os rumos que o mundo vai tomar e como que a gente vai gerenciar o nosso portfólio, certo? Vamos continuando o assunto aqui então, pessoal, porque o Summers diz que o Fed precisa tomar medidas fortes para conter a inflação. Se continuarmos com o tipo de política de avestruz que tivemos em 2021, haverá muito mais dor depois, diz então o Summers, que foi aí um ex-secretário, né? Ele é um ex-secretário do Tesouro americano. Então, Gabriel, o que é uma política de avestruz, Gabriel? O que isso significa, né? Pessoal, uma política de avestruz significa aonde você tem uma política onde você ignora os problemas. Então, você tem o problema lá da inflação, que já apontava em 2020. Aqui neste humilde canal em 2020, eu apontava que isso iria levar a um problema, não teria como fugir, que haveria contração econômica justamente para combater essa inflação, que o Federal Reserve dizia que era transitória, que não tinha problema para se preocupar, certo? E aí, justamente, então, esse aperto monetário geraria a recessão e por isso que você teria, né, que antecipar os movimentos, que é importante você antecipar os movimentos porque seria uma grande oportunidade. Isso eu venho alertando aí há anos para vocês, de 2020 e 2021, incansavelmente. Por quê? Porque agora quem vem se preparando vai conseguir mudar de patamar, pessoal. Ainda dá tempo de você mudar de patamar, de você se preparar. Esses movimentos de contração de ciclo, de mudança de ciclo, eles ocorrem de década em década, pessoal. Então a oportunidade que nós vamos ter agora de se posicionar, agora de estar se posicionando adequadamente em cada momento do ciclo, ela é uma oportunidade de década, né? Por isso que eu venho batendo tanto aí para você buscar conhecimento, para você se antecipar, para você se ligar no que está acontecendo. Então olha só, essa política de avestruz, então, é o que justamente vinha acontecendo aí na política monetária global, de ignorar os problemas. Só que agora o problema, pessoal, ficou tão grande que não tem mais como ignorar. O problema, pessoal, não tem mais como ignorar. Então aqui ele tá falando, né, que se você ignorar, vai ficar muito pior. A bola vai aumentar cada vez mais. Então vamos ver o que o ex-secretário do Tesouro tá dizendo aqui, né? Então, ele disse que as autoridades do Federal Reserve precisam manter o curso para conter a inflação que se mostra persistente em uma alta de 4 décadas. Embora Summers tenha dito que está encorajado pelo compromisso do Fed de reduzir a inflação, ele colocou em dúvida a probabilidade de um pouso suave para a economia dos Estados Unidos. Então, o ex-secretário do Tesouro não está confiante de que a economia dos Estados Unidos vai ter um pouso suave. Ele acredita que vai ter um tranco, provavelmente vai ser essa recessão que eu venho comentando com vocês e pode levar, claro, aos mercados de renda variável a ter uma correção também, uma contração também. Então, ele não acredita nesse pouso suave que a galera tá comentando aí. Então ele fala que é muito improvável. O Summers, ele espera que o presidente do Fed, o Jerome Powell, e seus colegas aprovem outro aumento de 0,75 pontos base nesta semana, após aumentar as taxas em junho pela maior taxa desde 94. Eles também devem sinalizar sua intenção de continuar subindo nos próximos meses. Então, é justamente a reunião que vai acontecer amanhã aí, a decisão que nós teremos aí a público nos próximos dias, né, que vai ser muito importante para entender os rumos que a economia americana, que a economia global está indo. O Powell disse que
não restaurar a estabilidade de preços seria um erro maior do que empurrar os Estados Unidos para uma recessão. Então o que ele está dizendo? Não controlar a inflação, o Powell diz que seria um erro maior do que uma recessão. E eu concordo com isso. É justamente o que eu falei já para vocês, pessoal, alguns meses atrás, venho falando incansavelmente. Os problemas, né, que foram gerados pela expansão monetária e tudo mais estão aí. Então, é ação e reação. Eu fiz um vídeo essa semana falando justamente sobre isso. É ação e reação. Uma ação de expansão monetária gerou agora uma consequência, uma reação, que é a inflação, que é todo esse problema, essas quebras de supply chain por conta de fechamento, etc. Então, tudo que foi feito lá em 2020, 2019, 2008 para cá, gerou uma bolha. E agora você tem que resolver. O remédio é amargo. O remédio menos pior é você combater a inflação, fazer a contração, e isso vai gerar uma recessão. O que eu falo aqui no canal? Lembra que eu falo, o que é uma crise? Uma crise é uma limpeza dos excessos. O que vai acontecer agora é uma limpeza dos excessos, é o expurgo dos excessos. Para aí depois o ciclo voltar a subir. Então não é o fim do mundo, como alguns canais pintam, não é o fim do mundo. É um movimento corretivo, vai pegar muita gente despreparada, muita gente vai se lascar, mas você que acompanha o canal aqui, você que está se preparando, você que está investindo antifrágil, você vai se dar muito bem, com certeza, né? Mas são poucas pessoas aqui que acompanham o canal, que estão fazendo algo, né? São pouquíssimas pessoas. A maioria dos brasileiros está vendo o que a Anitta tá fazendo, vendo o que... E aí, né, fazer o quê? Cada escolha é uma renúncia. Bom, vamos lá. Então, o Powell disse aqui, então, que provavelmente a prioridade deles é combater a inflação, né? E isso pode levar a uma contração, uma recessão aí. Então, há uma probabilidade muito alta de recessão. Olha só que interessante esse comentário aqui, pessoal. Quando já estivemos nesse tipo de situação antes, disse Summers, que é professor de Harvard e colaborador pago da Bloomberg, a recessão sempre ocorreu essencialmente quando a inflação estava alta e o emprego estava baixo. Esse indicador do emprego, pessoal, eu trago lá para os alunos do Clube dos Capitalistas. As vagas estão encerradas, em breve eu vou reabrir, mas não tem data prevista. Mas é o que eu falo. Quando o emprego está muito baixo, está em pleno emprego, significa que aquela economia está sem respiro para crescer, não vai crescer, gente. Então as pessoas adoram o plano emprego, mas é justamente isso que vai levar a uma recessão. Por quê? Porque não tem mais para onde crescer. Então é justamente isso que forma os ciclos, né? E aí você pode tentar expandir, não vai dar certo. Então agora, pessoal, o cenário mais provável é esse movimento recessivo. E o Summers está falando aqui, ó. A recessão sempre ocorreu essencialmente quando a inflação estava alta e o nosso emprego estava baixo. E aí, a inflação lá galopante americana está subindo em 9,1% em junho em relação ao ano anterior, né? Então, nos últimos 12 meses apenas, uma inflação de quase 10%. Isso aí, gente, é inflação de país emergente, não é inflação de país de primeiro mundo. Então tá muito elevada e ainda esses dados são meio maquiadinhos, né? Mas tudo bem. Vamos seguindo aqui, pessoal, vamos falar de China e depois eu volto a falar sobre essa questão dos juros, tá? Aqui no meu Instagram, hoje, eu publiquei aqui, ó, essa questão da confiança do consumidor, indicador que o Tavi postou lá no Instagram. E aí, a confiança, pessoal, do consumidor chinês tá despencando, pessoal. Você consegue ver aí na sua tela, então, essa queda vertiginosa que vem acontecendo aí nas últimas semanas, né? E, pessoal, isso é um sinal muito provável daqueles assuntos que eu venho trazendo aqui no canal, dos problemas imobiliários, das incorporadoras, dos bancos chineses. Para você que é novo no canal, recomendo que você maratone os vídeos passados, tem muito conteúdo bacana e gratuito para vocês aí. E a China, né, provavelmente ela vai ter um problema de crescimento, e claro, a China tendo um problema de crescimento, a China tendo uma contração, o mundo todo pode aí sofrer com esse respingo. Então vamos ficar de olho também aí com a China, a Europa está contraindo, os Estados Unidos está contraindo, fique esperto, porque o Brasil não é uma ilha, o Brasil tende aí a sofrer respingos. Eu sou muito otimista com o Brasil, eu acredito que nós seremos um dos primeiros países a se levantar, certo? Mas também nós temos que olhar o nosso fiscal, o que o governo está fazendo aqui. Se estourar teto, se começar a fazer doideira aí populista, o problema vai piorar aqui também, e aí a gente pode ter aí uma consequência ainda maior dessa crise global, certo? Então a China aí, pessoal, pode ter problemas, vamos ficar de olho na China também, e bora continuar aqui falando sobre juros americanos. Agora a gente vai falar
mais sobre essa inversão da curva de juros e vamos aprofundar essa treta, porque já está acontecendo consequências, então vamos aprofundar aí esse assunto. O indicador de recessão do mercado de títulos de Powell está emitindo um aviso. Geralmente, pessoal, quando ocorrem essas inversões, né, a gente tem contrações, nós temos aí movimentos recessivos. Então o que está acontecendo aqui? O spread entre a taxa de juros para títulos de 3 meses de hoje e de 18 meses caiu cerca de 95 pontos em julho, o maior declínio mensal desde 96. Grande parte da curva de juros dos Estados Unidos se inverteu nas últimas semanas, pois os temores de recessão levaram os investidores a se concentrar em investimentos mais longos. Os preços aqui dos... aqui vamos ver aqui, ó. Os rendimentos dos títulos de 2 anos dos Estados Unidos subiram mais acima dos títulos de 5 anos desde 2007, enquanto a curva de 2 e 10 anos é a mais invertida desde 2000. Powell minimizou essas inversões em março, argumentando que a curva futura de 3 a 18 meses é o que realmente importa e está aumentando. Esse spread atingiu o pico logo após seu comentário e agora está caindo rápido o suficiente para cair abaixo de zero no próximo mês. Embora os dados do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que serão divulgados nesta quinta-feira, possam mostrar que a maior economia do mundo já entrou em recessão, os investidores em títulos podem em breve descobrir que esses dados por si só não serão suficientes para acalmar os falcões do Fed. De acordo aqui com a empresa que está fazendo o estudo, eles estão prevendo uma contração do PIB de 1% no segundo trimestre para os Estados Unidos, certo? Bom, pessoal, vamos contextualizar essa questão. Aqui, pessoal, o mercado ele espera que esses dados, né, de recessão que a economia está contraindo possam acalmar o Fed. E aí entra a parte que eu estava comentando para vocês anteriormente. O mercado, então, ele acredita que agora a economia piorando, o Fed vai dar uma pisada no freio para não levar uma contração, para não levar uma recessão muito elevada. Só que qual que é a prioridade do Fed que a gente comentou? É conter a inflação. A inflação continua disparando. Então é justamente essa a corda no pescoço. O mercado talvez ainda não tenha percebido isso ou esteja ignorando isso. Eu ainda vejo muitas pessoas otimistas. As criptos outro dia deu uma subidinha, a galera já estava doida, né? Então, não sei, eu ainda vejo muito ânimo. Não me parece que a gente está ainda na fase de depressão do mercado, na fase de complacência do mercado. Então, podem aí ver mais quedas, né? E o mercado ele tá acreditando que esses dados aí vindo abaixo do esperado, né? Indicando que os Estados Unidos entram em recessão, o Fed possa lá reduzir os juros. Mas, provavelmente, mais elevações devem acontecer. Por quê? Porque eles têm como foco combater a inflação. E aí o Powell, ele tá levando em consideração aqui que aí os Estados Unidos ainda está muito próximo do pleno emprego e tal, então ainda teria mais margem aí para aumento de juros, né? Então o Fed está com a corda no pescoço e como o Summers disse aqui que a gente trouxe no início desse vídeo, é melhor você ignorar, você parar com essa política de ignorar os problemas, é melhor você parar de ignorar os problemas com essa política de avestruz, né? E enfrentar os problemas. E aí, por isso que o Summers diz, né, que o Fed precisa tomar medidas fortes para conter a inflação. O mercado vai chiar, o mercado vai contrair? Provavelmente. Por isso que você, capitalista malvadão que segue esse canal, precisa se antecipar, precisa se preparar. Esse movimento que vai acontecer agora vai pegar muito investidor novato de calça curta, muita gente vai se lascar, por isso que eu peço que você compartilhe os vídeos, que você mande nos grupos do WhatsApp, que você alerte as pessoas para que elas entendam o que está acontecendo na macroeconomia, porque isso vai ajudar muitas pessoas aí a se posicionar no momento de depressão. A principalmente ter caixa. Muitos ativos, além de ações, além de criptomoedas, vão se beneficiar desses momentos. Fique esperto. Muita oportunidade vai surgir aí, pessoal. Estou bastante animado. Vamos seguindo aqui, então, agora aprofundar essa questão da inversão da curva de juros. No entanto, então, pessoal, que os melhores sinais de um início de recessão ocorrem quando a maior parte dos spreads de rendimento se torna negativo simultaneamente. Então, o melhor sinal de recessão, eu já trouxe esse indicador para vocês aqui no canal, é quando várias curvas se invertem.
de vários tempos, né? Então você pega lá de 5 e de 3 meses, a de 10 anos de 1 ano. Então quanto mais curvas invertidas, mais sinal de recessão você tem. Só que, claro, quando você olha algumas curvas já se invertendo, você consegue antecipar o movimento. Você percebe que vai dar alguma treta muito em breve. E aí você, claro, não vai saber o dia nem a hora, porque ninguém tem bola de cristal, mas você sabendo que vai acontecer, que a probabilidade maior é de dar uma treta, você começa a se antecipar, você começa a se preparar para justamente aproveitar as oportunidades que as crises geram. Lembre-se do nosso mantra, pessoal. As crises são oportunidades. E aí, então, mesmo assim, podem levar vários meses até que a economia registre uma recessão. Lembre-se também que o mercado acionário antecipa os movimentos corretivos da economia. Então, atualmente, o mercado de títulos está descontando o crescimento econômico mais fraco, risco de ganhos, avaliação elevadas e uma reversão do suporte monetário. Observe a queda quase vertiginosa de vários spreads de rendimento nas últimas semanas. Então, as curvas estão se invertendo de maneira mais acelerada. E conforme o Fed vai aumentando os juros de curto prazo, a curva, né, tende a inverter cada vez mais rápido. Historicamente, olha pessoal, presta atenção nisso aqui. Historicamente, uma recessão ocorre quando 50% ou mais das curvas de rendimento rastreadas se invertem. Isso geralmente acontece todas as vezes, tá, pessoal? Vamos para a segunda parte aqui, então. O gráfico aí dessa imagem que você está vendo mostra os 4 períodos anteriores em que 50% das curvas de juros se inverteram. Então aí tá essa linha horizontal vermelha, aonde a partir do primeiro ponto, onde 50% das curvas de rendimento se inverteram, você consegue ver na sua tela, e ele também indica aqui os pontos onde você deveria ter vendido as ações que depois, né, entrariam em mercado de baixa. Então, como você consegue ver na sua tela, pessoal, em todos os casos o mercado subiu um pouco após a reversão inicial. Então, é o que eu falei num vídeo passado aí do peixe pulando fora da água. Então, o mercado até pode dar uma subidinha depois que o indicador aponta que nós teremos problemas. Mas o bicho pega na sequência, né? Então, se você reduzisse o risco em relação às ações, por exemplo, não apenas contornava muita volatilidade no mercado, mas acabava em melhor situação do que aqueles que tentavam conviver com o problema, né? Então a galera do buy and hold nesses momentos tende a perder muitas oportunidades do que quem faz um position. Eu gosto de fazer position trade, eu gosto de comprar e vender. Então por isso que nesse momento eu estou me posicionando de uma maneira que eu mostro para os membros do canal, né? Eu estou ficando mais conservador e eu mostro de que maneira eu estou agindo para os membros do canal. Então em 2019, a curva de juros se inverteu novamente, levando a uma correção de 35% e recessão em 2020. Esse case mostra aqui também lá 2001, mostra ali a década de 90, traz também outros cases aqui, a década de 80 aqui também, e mostra aqui o case mais recente de 2008. Então, geralmente, quando as curvas começam a se inverter, quando as curvas começam a começarem a se inverter, geralmente é o momento aí de você reduzir, de você tirar o pé do freio. E agora, como que essas curvas, né? Como que as curvas estão se portando agora? Como que as curvas estão se portando agora, pessoal? É isso que a gente vai ver aqui na próxima tela, e isso pode dar uma visão melhor do que está para acontecer, né? E aí pode ser interessante você pisar um pouco o pé no freio agora, certo? Vamos lá. Então, atualmente, 50% dos 10 spreads são invertidos. Então, vale a pena prestar atenção aos dados. Se o número de inversões aumentar, isso confirmará que uma recessão é mais provável. No entanto, crucialmente, a inversão é apenas o aviso de uma recessão. Quando as curvas de juros se invertem, aí sim será reconhecido como uma recessão. Tal será causado pela transferência de dinheiro de ativos de risco de curto prazo para a segurança de títulos do tesouro de longa duração. Então, o que a gente falou anteriormente? Que os investidores agora estão optando por títulos mais longos, né? Então, até porque começa a aparecer oportunidade de marcação no mercado, então agora as pessoas começam a sair da renda variável e vão para a renda fixa, né? E esse movimento aí de inversão da curva de juros, então, provavelmente agora nesse momento, está aí antecipando, está sinalizando que em breve
nós teremos uma contração. O mercado pode dar algumas altas? Pode. Só que lembre-se também que a gente não está num cenário onde apenas a curva de juros importa. Porque além da elevação da curva de juros, nós temos o Fed reduzindo o balanço, ou seja, drenando liquidez. Então nós temos dois fatores de contração. Por isso que eu acredito que a gente precisa ficar um pouco mais conservador, por isso que eu acredito que o bicho vai pegar um pouco antes do que geralmente aconteceu no passado. Porque a curva de juros tem um delay, né? Só que agora ainda, além da inversão da curva de juros, nós temos também, que antecipa o movimento recessivo, nós temos também o Fed reduzindo o balanço, tá? Então fique esperto aí. Bom, pessoal, recentemente eu fiz aqui esse vídeo falando da Europa também, né, e trouxe alguns cases, e aqui eu quero convidar vocês a se tornar membro. Então, Gabriel, o que você está fazendo agora, né? Gabriel, eu quero ver o que você está fazendo agora na prática, com fins educacionais. Inclusive, hoje vai ser a atualização para os membros sobre a minha carteira. Então aqui, pessoal, é só você se tornar membro. Abaixo dos vídeos, se no seu celular não aparece, vai no PC, que vai aparecer esse botãozinho Seja Membro aqui, tá? Então abaixo dos vídeos tem o botão Seja Membro. Se no seu celular não aparece, vai no PC, tem o botãozinho Seja Membro. Para os membros nível 2, eu trago alguns insights de mercado, alguns indicadores exclusivos para a galera, eu acompanho alguns indicadores, faço algumas leituras, né, do que pode acontecer e também mostro o que eu estou fazendo com fins educacionais de acordo aí com o ciclo. Então, para membros nível 2, tudo isso. Para membros nível 3, carteira, insights, mais as opções para você que quer ganhar com as quedas do mercado. Já estou garimpando as opções para outubro. Torne-se membro do canal e tenha acesso exclusivo aí a conteúdos para quem é membro. Vamos seguindo aqui então, pessoal. Falar sobre a Yellen. A Yellen, né, que a vovozinha que diz que a economia desacelera, mas não está em quadro de recessão, né? Lembre-se que eles diziam, pessoal, que a inflação era transitória. Agora eles estão falando que vai dar uma desaceleradinha, mas não é motivo para você se preocupar, não vai ser recessão, pessoal. E Yellen reiterou que a inflação dos Estados Unidos está muito elevada, né? Mas eles não admitem que o bicho pode pegar, que a gente vai ter uma recessão. Então, lembre-se, né, pessoal, que os mesmos que diziam que a inflação era transitória estão dizendo que agora não vai ter recessão. Você vai acreditar nesses caras? Fique esperto. Algumas empresas já estão sofrendo, a gente já falou aqui no canal de alguns cortes que estão ocorrendo. O Walmart está reduzindo projeções para o segundo trimestre e ano fiscal, a ação cai quase 10%, então está saindo os balanços, as empresas já começam a apontar dificuldades. Então, após nível de estoque e inflação elevada, então estão fazendo a companhia aí rever previsões para os próximos meses. Então agora as empresas começam a rever os crescimentos para baixo, as empresas começam a ficar mais pessimistas, né? Os consumidores perdem poder de compra, compram menos, então o bicho está pegando aí e as autoridades monetárias continuam a negar a realidade. Gabriel, quero ver o que você está vendo. Se torne membro do canal, vou mostrar, hoje vai ter atualização do que eu vou fazer com a minha carteira. Tem lá insights de mercado, tem indicadores exclusivos. Você que quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo para membros, torne-se membro, o botão está aqui embaixo. Se não aparece para o seu celular, vai no PC. Para membros nível 2 eu mostro a carteira, indicadores. E para os membros nível 3 eu mostro o que eu estou fazendo com fins educacionais na minha carteira. Eu mostro skin in the game, pele em risco, né? Não escondo nada de vocês. Mostro então o que eu estou fazendo com a minha carteira, tem algumas atualizações de indicadores e também eu aponto aqui e trago algumas opções para você ganhar com as quedas do mercado se você acredita num colapso, se você acredita num crash, beleza? Torne-se membro do canal, além de receber conteúdos exclusivos, você apoia aí a continuidade dos vídeos gratuitos. Fique esperto, pessoal, vários indicadores estão apontando aí que os próximos meses vão ser complicados, né? Mas lembre-se que as crises são oportunidades. Quem não está se preparando, quem não está estudando, quem não está se antecipando aos movimentos, vai ficar para trás, vai se lascar, vai perder uma grande oportunidade. Mas você que está atento, você que está se posicionando de acordo com o ciclo, tenho certeza que você vai se dar muito bem. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.